nossa mente e o nosso coração para recebermos tudo aquilo que o Senhor está nos entregando nesta noite e que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, curados e abençoados em o nome do Senhor Jesus. Receba o servo do Senhor uma salva de palmas. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Podemos tomar o seu assento aqui nesta noite, adorando, glorificando, aleluia, e exaltando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que já falou fortemente ao meu e ao teu coração, através de louvores, através de cada oportunidade que foi ministrada aqui nessa tribuna nesta noite. O Senhor tem falado fortemente aos nossos corações. Eu creio que você já pegou alguma porção para ti nesta noite do que foi falado aqui pelos servos do Senhor, usados pelo Senhor com poder, com autoridade, do louvor, na palavra inicial, na palavra de oferta. O Senhor já tem falado fortemente ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor falou no louvor, diante dele nos prostramos, e é somente dele, diante do Senhor, que iremos se prostrar nesta noite para sair vitorioso na presença do Pai. Se o inimigo se levantou na tua vida, não tem outra forma, não tem outro jeito, é somente se prostrando e adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E é demais o que Deus vai fazer na minha e na tua vida nesta noite. Se você entrou triste, abatido, cabisbaixo, sabe uma coisa? O Senhor tem uma porção de alegria para a minha e para a tua vida nesta noite. Por isso, tome posse da palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Livro de Esther, capítulo de número 6, glórias a Deus, e o versículo de número 2, amém? Se você não achou, acompanhe quem já achou em nome de Jesus. Estarei lendo, prometo que serei bem breve, porque eu creio que muito o Senhor tem a fazer em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém? Livro de Esther, capítulo de número 6, e o verso de número 2, onde nos diz assim a palavra do Senhor: e achou-se escrito de Mardoqueu, tinha dado notícias de Bilitã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui nessa passagem aonde havia uma sentença para Mardoqueu ser enforcado na forca a qual Amã havia preparado para Mardoqueu. E essa forca havia sido preparada porque para Amã havia sido dado honra pelo rei Assuero. O seu assento foi colocado acima de todos os assentos dos príncipes. Então todos aqueles que passassem diante de Amã, os servos do rei, tinham que se prostrar diante de Amã, porque o rei tinha dado esta honra, tinha dado este legado, para que todo aquele que se passasse diante de Amã se prostrasse diante dele. Porém esse Mardoqueu, judeu, não se prostrava diante de Amã. De modo algum, passava dia após dia, estava ali Mardoqueu firme na presença de Deus, servindo e adorando somente ao Senhor, porque somente diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores era que Mardoqueu se prostrava. E é isso que o Senhor quer falar comigo e contigo nesta noite. Qual a situação que você tem enfrentado
que você não tem ficado firme e tem se prostrado na primeira instância. O Senhor quer que você venha ser firme diante da circunstância e diante da situação. O inimigo vai te provar, o inimigo vai querer te tentar, mas saiba de uma coisa: se você estiver se prostrando somente diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o Senhor tem livramento, o Senhor tem portas abertas, o Senhor tem portas abertas para a minha e para a tua vida nesta noite. E Mardoqueu estava ali firme e forte, diante da porta do rei. Ele não se prostrava, a mão passava, mas ele estava firme e forte, dia após dia. E é isso que o Senhor quer nesta noite para mim e para a tua vida. O Senhor quer fortalecer eu e você diante das circunstâncias, diante das afrontas que o inimigo quer colocar contra a minha e contra a tua vida. E se o Senhor te colocar forte, firme, sabe de uma coisa? Você vai enfrentar as circunstâncias, os problemas e as dificuldades vão se tornar tão pequenos diante de nós, porque o Senhor é que vai sustentar a minha e a tua vida. Porque Mardoqueu era sustentado pelas mãos de Deus. Porque nós vemos aqui Amã, ele ficou furioso. Ele ficou sabendo através dos servos que Mardoqueu de maneira alguma ia se prostrar diante dele. E ele fez caso do mandato do rei. Mas muitas vezes é assim que nós temos que fazer, sim, diante do nosso inimigo. O inimigo ele vai querer, ele vai vir por um caminho, mas saiba de uma coisa: se você estiver firme, forte, se prostrando diante do Senhor, por 7 caminhos o nosso inimigo vai te retirar nesta noite. Sabe por quê? Porque maior é aquele que te sustenta, maior é aquele que te chamou de canto lá abraçar. Ele tem uma grande obra na minha e na tua vida. A obra que ele começou, ele é fiel para terminar de canto lá abraçar. E não vai ser qualquer forca que nós vamos cair, não. Não vai ser qualquer forca que nós seremos destruídos de maneira alguma. E ele tentou contra a vida de Mardoqueu. Mardoqueu, ele se vestiu de pano de saco, ele se humilhou, ele jogou cinzas diante dele em forma de humilhação, para chamar somente a atenção de Deus. E quando nós nos humilhamos perante as onipotentes mãos do Senhor, saiba de uma coisa: Ele tem exaltação para a minha e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa para ti, continue firme, continue constante, continue crendo nas promessas que Deus fez para mim e para você nesta noite. Porque isso que o inimigo quer, meus amados. Ele quer nos enfraquecer. Ele quer lançar os seus dardos. Ele vem com palavras de afronta para tentar entristecer o meu e o teu coração, para enfraquecer as nossas vidas. Ele quer atingir os nossos sentimentos. Ele quer ir lá no profundo, decanto lá abraçar. Mas saiba de uma coisa: aquele que está firmado, aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor vai dar vitória nesta noite, porque nós estamos caminhando da vitória. Eu quero declarar a vitória da minha vida. Nós vemos aqui que o rei perguntou o que se fará ao homem a quem ele quer honrar, porque ele havia lido que Mardoqueu havia relatado sobre Bigtã e Teres, que queria lançar a mão do rei Assuero para o matar. Mas nós vemos aqui que Mardoqueu, ele delata Bigtã e Teres. Ele delatou. Isso foi escrito no livro das crônicas, estava registrado. Aleluia. E do rei fugiu o sono, e ele mandou trazer as escrituras, o livro, para ler. E estava escrito isso, que Mardoqueu havia relatado que Bigtã e Teres queria lançar a mão do rei Assuero para o destruir. Saiba de uma coisa, meus queridos: o que nós fazemos de bom ou mal está sendo escrito no livro dos céus. Está escrito lá no registro de Deus, decando lá para cá, tanto as obras más como as obras boas. Aquilo que você fez de mal, você vai ter que
dar conta diante de Deus, mas aquilo que você fez de bom, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer prosperar a cada dia na face da terra. Porque quando nós andamos em retidão, em comunhão com Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor prospera, o Senhor faz com que nós venhamos conquistar na presença dEle. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, ele relatou o que ia acontecer com o rei Assuero. Os que estavam tramando contra a vida do rei Assuero, fugiu o sono dele, e ele fez trazer as escrituras e leram diante dele. Estava escrito este feito. E ele perguntou o que se faria para aquele que ele queria honrar. E aí ele pergunta quem que estava no pátio. E quem que estava no pátio? O Amã, que preparou uma forca. Estava indo lá falar que havia preparado uma forca para Mardoqueu. Então o rei Assuero manda chamar Amã. E para quem que ele pergunta o que se devia fazer ao homem a quem ele queria honrar? Para o próprio Amã. E Amã, no seu coração, achando que o rei ia exaltar, honrar a vida dele, meu Deus, ele se enganou grandemente, porque a honra ia ser para a vida de Mardoqueu. E Amã falou assim: ó rei, pegue as suas vestes, coloque nele a sua cavalgadura que você anda, o seu cavalo, que ele monte e saia pela cidade, dizendo: é esse o homem a quem se deve honrar. O Senhor tem honra para mim e para a tua vida. Se o inimigo preparou uma coisa, saiba de uma coisa: o Senhor vai honrar e fazer com que os nossos inimigos caiam na sua própria armadilha. Porque diz a palavra do Senhor que ferramenta nenhuma contra a minha e contra a tua vida prosperará, e toda língua ele a condenará em juízo. Olha o que o Senhor está fazendo com os nossos inimigos nesta noite. Amã queria ver Mardoqueu enforcado. Havia preparado uma forca de 50 côvados, mas mal sabia que aquela forca era para ele mesmo. Deus da glória. Saiba de uma coisa: se levantarem neste dia de hoje contra você, se levantarem somente para cair, porque o meu Deus e o teu Deus, ele já está pelejando a favor da minha e da tua causa nesta noite. Eu não sei de que forma você entrou, mas eu sei que nesta noite você vai sair em posse de vitória, porque o nosso Deus ainda é o Deus de vitória nesta noite. Não tem para onde correr, meus filhos. Se você entrou na presença de Deus, se você já colocou seu coração prostrado diante do Senhor, o Senhor tem vitória para aqui e para lá. O Senhor não deixa ninguém sair de mãos vazias. Se você entrou triste, abatido, cabisbaixo, saiba de uma coisa: a palavra do Senhor te coloca de pé, a palavra do Senhor te levanta, decando lá para cá. Mardoqueu saiu pela cidade com grande clamor, amargo no seu coração, porque ele ficou sabendo da situação, que Amã se levantou para matar sua vida e a vida dos judeus. Ele ia dar cabo à vida de Mardoqueu e dos judeus, somente porque ele não se prostrava diante dele. E Mardoqueu, ele sai a clamar. E sabe quem ouve o clamor de Mardoqueu? Antes de todos ali? O Senhor nosso Deus. O Senhor está ouvindo o clamor de crente nesta noite. O Senhor está ouvindo no meio do teu clamor. Eu não sei se o teu clamor é amado, eu não sei de que forma é o teu clamor, mas o Deus que ouve o clamor, Ele está neste lugar e Ele já está entrando com providência na minha e na tua vida. A rainha Esther fica sabendo do que está passando com a vida de Mardoqueu, e ela resolve entrar na presença do rei Assuero. Fazia 30 dias que ela não entrava na presença do rei, mas sabe o que ela faz? Ela pede para que Mardoqueu e os judeus se coloquem a jejuar, se coloquem a orar,
se coloquem a buscar e a clamar a presença de Deus, porque ela e as servas delas também iam fazer tal coisa, ia buscar a presença de Deus, ia orar, ia jejuar, ia clamar diante, ia se humilhar diante da presença do Senhor, e o Senhor ia ouvir o clamor daquele povo. O Senhor está ouvindo o meu e o teu clamor nessa noite para mudar a minha e a tua história, de canto lá para cá. Sabe a vergonha que você tem passado? O Senhor está trazendo dupla honra para a minha e para a tua vida nessa noite. Aleluia. Não vai ser nenhuma mão que vai destruir a minha e a tua vida, porque o Senhor ainda ouve o clamor de crente sincero. O Senhor ainda ouve o clamor de um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza de maneira alguma. Por isso, sabe, dessa noite, o Senhor está entrando com providência na causa de cada crente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você quer aplaudir o Senhor bem forte nessa noite.